Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ouvir parece uma cena de um filme de ação. Nós temos um relato dentro do outro relato. Jesus atravessa a margem novamente, chega à beira da praia, uma multidão se aproxima e junto da multidão aproxima-se o chefe da sinagoga, Jairo. Este é o seu nome. Diz a Jesus que a sua filha está nas últimas. Então Jesus começa a mover-se na direção da casa daquele homem. Enquanto se move, outra cena acontece. É como se a primeira cena ficasse em suspense e desse lugar a um outro acontecimento. Uma mulher que sofria há 12 anos com um fluxo hemorrágico e já tinha gastado todo o seu dinheiro com remédios e médicos, tem a seguinte inspiração: se eu tocar na orla do seu manto, na barra da sua veste, eu ficarei curada. Pela sua enfermidade, ela era considerada impura, pois o livro do Levítico diz que toda pessoa que tivesse qualquer tipo de fluxo de sangue permanecia impura. E, portanto, não podia tocar em ninguém. É por isso que ela disfarçadamente se introduz na multidão e por trás toca na orla da veste de Cristo e sente a força da cura saindo de Cristo e entrando no seu corpo. E ela fica instantaneamente curada. Então Jesus para tudo. Eles estavam numa corrida contra o relógio. Havia uma menina que estava morrendo. Estavam todos correndo para salvá-la a tempo. Mas chega aquela mulher, toca nas vestes de Jesus e tudo para. Então Jesus diz: alguém me tocou. Todo mundo fica perplexo. Como assim alguém te tocou? Está todo mundo te tocando, está todo mundo te exprimindo aqui. É muita gente aqui ao nosso lado, está todo mundo o tempo todo pegando em você. Como assim alguém te tocou? Jesus explica: senti que uma força saía de mim. Uma virtude, um poder. Então, a mulher abriu o jogo, contou tudo o que aconteceu. E Jesus lhe disse: filha, vá em paz, a tua fé te curou. Ou melhor, a tua fé te salvou. Aquela foi uma obra de salvação. Nesse ínterim, retoma-se a outra cena. Alguém chega e diz a Jairo: tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Jesus diz: não, ela está dormindo, crê somente. Crê somente. Não faça mais nada.
Só que agora Jesus manda todo mundo embora. Ele não quer alvoroço, ele não quer gente incrédula ao seu lado para atrapalhar aquilo que ele vai fazer. É uma obra de excelência, é uma obra final. E por isso ele leva apenas Pedro, Tiago e João, 3 dos seus apóstolos, o pai e a mãe da menina. Somente esses. Vai até a casa, entra no quarto da menina, chama, manda que ela se levante. Ela se levanta e é ressuscitada dos mortos. Os padres da igreja entendem que nesses 2 relatos, um dentro do outro, está contida a história do Novo Testamento de maneira reduzida. Ou seja, Jairo, o chefe da sinagoga, representa o povo de Israel, cuja filha, isto é, cuja fé está acabando, está nas últimas, está morta. Só que nesse meio tempo, o Verbo se fez carne, veio para o que era seu, de São João, mas os seus não o receberam. Veio para salvar os judeus, mas os judeus não quiseram aceitá-lo. Então vem esta mulher com um fluxo de sangue. Diferentemente de Jairo, ela não tem nome. E ela passou 12 anos da sua vida gastando todo o seu dinheiro com médicos que não puderam curá-la. Ou seja, ela representa todos os povos pagãos, os inumeráveis povos pagãos, os inomináveis povos pagãos. Eles que gastaram tudo com os seus sacrifícios, com suas falsas religiões, e que estavam apenas perdendo a sua alma, morrendo no erro, longe da revelação. Os pagãos, diferentemente dos judeus, começaram a crer em Cristo. E por isso eles vieram por trás, não vieram pela frente. Como diz São Paulo, eles foram enxertados depois. Tocam na orla da veste de Cristo. Ou seja, pegam a revelação divina pelas suas extremidades, sem terem conhecido os profetas, a lei, os salmos, sem terem tido intimidade com nada disso. Tocam na orla e, por causa da divindade de Nosso Senhor, são instantaneamente curados. Depois o relato de Jairo continua para mostrar que no final dos tempos, os judeus se converterão como que num instante de ressurreição. Como que mortos enquanto povo de Deus, depositário das promessas, por causa de sua incredulidade, permaneceram fechados à graça ao longo de todos os séculos, mas daquele último momento se converterão e então ressuscitarão diante de Cristo, irão se alimentar com o corpo do Senhor, com a sua palavra, para poder viver novamente. Neste ínterim, a recomendação de Jesus a Jairo é: crê somente, volta à fé. Retorna à fé, abandona a tua infidelidade, crê. Para nós, o Evangelho traz 2 dimensões da fé que nós não podemos deixar de exercitar.
A primeira é exatamente a fé que retira uma força de Cristo. Alguém me tocou. Senti que uma força saía de mim. E depois ele diz à mulher: a tua fé te salvou. Ora, São Paulo diz aos Romanos: o Evangelho é uma força que age naquele que crê. Em outras palavras, quando nós cremos em Jesus, e não cremos de uma maneira geral, quando nós fazemos interiormente um ato de fé em Cristo, nós nos unimos a Ele e uma força dele sai até nós. Não é apenas uma força de cura, é algo muito mais do que isso. É uma força de salvação, é um poder real. A graça não é um poder alegado, não é uma poesia que ressignifica a vida tal como ela é. Não, a graça é real. Deus está agindo sobre aquele que crê verdadeiramente. Jesus Cristo está vivo, Ele é um homem concreto e é Deus, e Ele está à direita de Deus Pai, e quando nós cremos, nós nos conectamos com Ele, e então a força que está na sua santíssima humanidade começa a operar em nós. Isto pertence à ordem da realidade. Quando nós começamos a rezar, e nós fechamos os nossos olhos para tudo aquilo que acontece, e nós depositamos os nossos sentidos em Jesus Cristo, e nós nos unimos a Ele pela fé, mais intimamente a Ele, mais intimamente unidos a Ele, o que acontece? Acontece que a força de Jesus Cristo começa a circular em nós. Ora, nosso problema qual é? É que nós, ao invés de tocarmos Cristo pela fé, esbarramos nele. Há quanta gente que esbarra em Cristo quando comunga. É Nosso Senhor mesmo que está presente na Eucaristia. Nós poderíamos, pela fé, receber uma torrente de graças em nossa alma. Mas como nós o recebemos distraidamente, de uma maneira fria, de uma maneira apática, deixamos a presença dele passar por nós, sem produzir efeito, então não acontece nada. Por quê? Nós não tocamos nele, nós esbarramos nele. Do mesmo jeito, muitas pessoas vão à oração e, por exemplo, rezam o terço distraidamente, sem meditar os mistérios, rezando de uma maneira precipitada, os Pais Nossos, as Ave Marias. E então Cristo passa por eles, e quando muito, eles esbarraram em Nosso Senhor. Mas eles não pararam para meditar os mistérios de Cristo, para falar com Cristo na alma de Maria, para tocá-lo, para unir-se a Ele, para encharcar-se da sua presença através da meditação. Não fizeram isso. Então, aquele terço que poderia trazer tanta graça para a sua alma, fica sem efeito. É a oração exterior, que muitas vezes é distraída. Ela é daqui para fora, mas ela não nasce do coração. E não é um ato pelo qual a nossa alma adere a Jesus Cristo como o nosso Deus e a nossa vida. É preciso aprender a rezar. Às vezes, é triste nós vermos pessoas que chegam a idades avançadas, a quase 70 anos, e precisam reconhecer: eu não sei rezar, eu não percebo essa força divina agindo em mim. Eu rezo e ainda tenho vontade de pecar, eu rezo e ainda tenho vontade de fazer as mesmas coisas, eu rezo e os meus sentimentos não mudam, não acontece nada. Você está rezando errado, você está esbarrando em Cristo, não está tocando nele. Quando você toca nele, não tem como.
A força dele não sair dele para você e te transformar. E a segunda recomendação é a que Cristo faz a Jairo: crê somente. Ou seja, nós temos que insistir na oração, como quem insiste no ato de fé. Como quem vai diante de Deus e diz: eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me mais fé para que eu possa crer mais em Ti e então eu possa perceber a Tua presença de uma maneira mais real. Eu preciso de mais fé. Eu quero orar em sentido profundo. Porque apenas quando nós pedimos a Deus mais fé, e a fé começa a explodir no nosso coração, então o sentido sobrenatural começa a subir em nossa alma, começa a crescer em nossa alma. É quando isso acontece que Deus nos ressuscita dos mortos, Ele nos tira da prostração e nos faz viver para Ele e operar para Ele. Queridos irmãos, peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé. Nós precisamos dessa força gloriosa de Jesus Cristo, que nos toque, que nos mova. É o maior poder que existe. Ele é tão real, é tão verdadeiro. Nós começamos a rezar, ele flui em nós. É algo tão autêntico. Nós precisamos crer verdadeiramente aonde nós estivermos, pela fé, nos conectarmos a Jesus, tocarmos nele, sermos tocados por Ele e perseverar na fé, perseverar, orando todos os dias, tendo uma profunda vida de piedade, de devoção, até que esta fé produza em nós mais caridade, mais amor por nosso Senhor, mais intensidade, mais fervor, mais devoção, até que Cristo possa efetivamente ser tudo para nós. Que Ele nos ajude, então nós entenderemos que a coisa mais importante para nós termos vida sobrenatural é crermos com confiança.